porque Ele vive, posso crer no ar. Continue adorando o Senhor. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. A tua vida está firmada na rocha eterna. A tua vida está firmada naquele que era, que é e que há de vir. A tua vida está firmada naquele qual não há incertezas. A tua vida está firmada naquele que é todo-poderoso. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: continue firme no Senhor. Continue firme no Senhor, porque a nossa vitória em Cristo Jesus é certa. Não existe uma esperança com dúvida, mas existe uma certeza, uma plenitude no Senhor. Fecha os teus olhos, ore comigo. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida da tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Obrigado pelo teu povo santo que se reúne aqui neste lugar. Esse povo que é separado por ti para adorar o Senhor, para erguer as suas mãos, para levantar a sua voz em adoração a ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Que o Senhor continue falando ao meu coração essa noite. Pai, que em nome de Jesus, a tua igreja saia daqui nesta noite, diferente, com uma semente. E essa semente é a tua palavra. E que a tua palavra possa frutificar e trazer o seu fruto ao tempo determinado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero... Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Diga glória a Deus, exalte o nome do Senhor. Seja livre para abrir os seus lábios e dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Não há quem se compare ao nosso Deus. Amém. Pode botar o tema para a gente nessa noite, por favor, Henrique. O tema de hoje é: fique firme. Fique firme. E a palavra que nós vamos ler, o versículo que nós vamos ler, ele está em Mateus 24, 13. E eu escolhi a versão NAA, que ela traz essas palavras: fique firme. Outras versões falam sobre perseverança. Você pode ler comigo? Diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será... Amém? Você pode se assentar. Você pode se assentar nessa noite. E nós vamos tentar trazer um pouco do que Deus tem falado ao meu coração há alguns dias. Mais de 15 dias. Deus tem falado sobre essa palavra no meu coração, e quando eu perguntei ao Senhor o que Ele queria trazer para a sua igreja através da minha vida, Ele me lembrou esse versículo.
falando sobre perseverança, sobre permanecer, sobre ficar firme. E aí o pastor trouxe aquela palavra abençoada de Deus para as nossas vidas no domingo passado, falando sobre que nós passaríamos por aflições. E aí o Senhor, Ele me confirmou esta palavra no domingo passado, de nós continuarmos, perseverarmos, ficarmos firmes, permanecer no Senhor. Esse aqui é um segundo momento em que o Senhor Jesus Cristo está tratando desta palavra. A primeira vez que ele falou sobre ela está em Mateus 10. Você pode projetar para mim, por favor, Mateus 10, 22. Eu geralmente não venho com anotações e hoje eu vim com 2 caderninhos. Não sei como é que eu vou conseguir acompanhar, porque eu geralmente não consigo. Mas Mateus 10, 22, a palavra do Senhor diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele que, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Pode deixar projetado o versículo para a gente, para que você possa olhar mais para a palavra de Deus do que para mim. Porque na palavra de Deus, ele pode trazer alguma revelação para o teu coração nessa noite. Quando Jesus ele traz essa expressão, eu acredito que pela primeira vez, pelas pesquisas que eu fiz, ele traz essa expressão de nós permanecermos firmes para ser salvos. Ele está aqui falando com os seus discípulos, em primeiro lugar. O capítulo 10 de Mateus, ele fala sobre o chamado, a missão dos 12. Jesus enviando os seus discípulos. Então Jesus, ele começa a falar aqui com os seus discípulos sobre a missão que eles têm para cumprir, sobre o propósito pelo qual eles foram chamados. E esses homens foram instruídos pelo Senhor a como se comportar, o que dizer, a como permanecer aonde eles chegaram, onde eles iam chegar, os locais onde eles deveriam começar o ministério. E Jesus traz muitos ensinamentos para eles no sentido de direção, de mostrar para eles o que eles deveriam fazer, de como eles deveriam se portar, de como o que eles deveriam levar no caminho. E Jesus, ele conversa com seus discípulos, explicando para eles que as coisas não serão fáceis. Jesus, em momento algum, ele esconde de nós, escondeu dos seus discípulos, há 2000 anos atrás, as consequências de segui-lo, as consequências de caminhar com Jesus. E nós, até hoje, sabemos dessas consequências. Hoje, o nosso irmão Dejan trouxe a aula aqui na EBD e falou muito do que eu gostaria de falar, mas não vou conseguir expressar tudo o que ele falou. Mas ele falou sobre perseguições, de como os cristãos são perseguidos mundo afora, de como falar de Jesus pode ser e é perigoso em alguns países afora. E de como esses nossos irmãos, esses missionários do Senhor Jesus Cristo, eles entregam a sua vida, a partir do momento que eles aceitam esse chamado, eles entregam a sua vida nas mãos do Senhor, ao ponto de eles saberem que podem não retornar, a ponto de saberem que podem ser parados em algum momento, a ponto de saberem que serão perseguidos e que suas vidas pode ser o preço a pagar. Então esses irmãos
assim como os 12 discípulos que Jesus estava falando com eles aqui no capítulo 10 de Mateus. Jesus, ele fala para eles que eles vão ser perseguidos. Ele fala que até os da família serão seus inimigos, serão aqueles que vão entregá-los às autoridades para que eles sejam punidos por pregar o Evangelho, por viver o Evangelho. E Jesus, em momento nenhum, esconde isso dos seus discípulos. Isso é muito interessante nós frisarmos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele promete sim nosso galardão, ele promete o céu, ele promete coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, onde nós somos peregrinos, estamos de passagem, o Senhor, ele não esconde que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos perseguir. E essa palavra, ela pode parecer dura, ela pode parecer não muito atraente, porque é muito mais fácil nós falarmos de um evangelho ou de um falso evangelho que promete riquezas, que promete bens, que promete que você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. E o evangelho que não fala a respeito das verdades que Jesus falou para os seus discípulos e fala conosco hoje através da sua palavra. Seria muito mais fácil, muito mais cômodo para qualquer pregador trazer essa ministração de que a partir de hoje a sua vida vai ser mil maravilhas, porque parece que você encontrou o gênio da lâmpada que vai realizar todos os seus desejos. E o Evangelho não se trata disso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não se trata disso. O Evangelho do Senhor trata de perder a nossa vida para ganhar com o Senhor Jesus Cristo. E essa é a beleza do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Essa é a beleza, nós podermos servir ao Senhor ao ponto de entregarmos as nossas próprias vidas. É claro que você deve estar pensando aí, mas a gente não é perseguido, a gente tem liberdade de culto, garantido constitucionalmente ainda no Brasil. E a gente pode andar com a Bíblia, eu posso ter coleções de Bíblias na minha casa e eu não vou ser perseguido por isso. Eu posso ainda chegar em uma praça e falar deste amor que um dia me alcançou, que é o amor de Jesus Cristo. A gente ainda pode ter alguns movimentos, vários movimentos, Brasil afora, com cartazes, com movimentos em que a gente pode se reunir em praças, em lugares públicos, e falar deste amor, e cultuar o Senhor nestes lugares, e falar ao perdido que existe um Jesus que o ama. Talvez você pense assim, porque na nossa realidade nós ainda não conseguimos enxergar o que os que vivem em missão nos países perseguidos, nos países em que o evangelho não é bem-vindo, em que você não seria bem-vindo nesses lugares. Talvez isso nós não tenhamos tanto conhecimento, e até quem tem conhecimento não sabe exatamente de como é a realidade destes povos. Não sabe como é a realidade 100% dos missionários que ali estão. Mas uma certeza nós temos, que nós podemos crer em um amanhã. E nós podemos crer nisso simplesmente porque saiu da boca do Deus vivo e verdadeiro.
Jesus Cristo, quando ele chama os seus discípulos, e aí eu já tentei resumir aqui um pouquinho o capítulo 10, de quando Jesus envia os seus discípulos e mostra para eles o que eles têm que fazer, como eles têm que se comportar. Existe algo em nós que o mundo odeia, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aqui, o versículo 22 diz que todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos nos odiarão, nos perseguirão. E aí a primeira pergunta que fica para nós pensarmos: nós estamos preparados para viver de fato esse versículo? Nós estamos de fato preparados para permanecer firmes quando nós passarmos por esses momentos de perseguição, de ódio, de intolerância? Essa primeira pergunta o Senhor fez ao meu coração. Você está preparado? Se você for perseguido de fato, você está preparado para continuar a me seguir? Onde você está firmado? Qual é a sua base? A sua base é só superficial ou você está de fato firmado na rocha? Porque acredite, irmão, se nós, irmãs, se nós não estivermos firmados em uma base sólida, em uma base que de fato é o Senhor Jesus Cristo, e não qualquer movimento, não qualquer doutrina, porque Jesus, quando ele fala aqui com seus discípulos, ele também fala, e aí eu já estou puxando um pouquinho para o capítulo 24 de Mateus. Ele fala que algumas pessoas virão no nome dele, trazendo vãs filosofias, trazendo o engano, manipulando a mente do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o mundo diz que muitos de nós sofremos lavagem cerebral, e hoje a gente tem um linguajar específico da igreja, e que nós falamos o famoso crentez, em que na nossa boca saem palavras que outrora não saíam, e isso marca quem nós somos, precisa marcar quem nós somos, o modo como nós falamos. A palavra do Senhor, ela diz que nós não devemos nos colocar em vãs conversas, mas nós devemos, em todo tempo, falar em salmos, né? Ou seja, para em tudo glorificar o nome do Senhor. Então, a nossa forma de nos comportarmos hoje, talvez você antes tinha um modo de vestir diferente, que você aí sabe que não agradava ao Senhor, mas o Senhor mudou isso na tua vida. E aí alguém olha de fora e diz, esse passou por uma lavagem cerebral, esse deixou de viver, não sabe mais o que é o melhor da vida, hoje está aí, dando dinheiro para o pastor, né? É o que se fala. Não é com o senhor não, pastor. O pastor me olhou aqui, pastor Henrique nem levantou a cabeça. Mas é o que o mundo fala. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca foi confrontado com isso, até na sua própria família? Quantas vezes eu ouvi de pessoas, de tios e tias, algo parecido com isso? E o mundo, ele tem o prazer de abrir a boca e falar palavras que, adjetivos que de fato acabam
com qualquer pessoa, né? E eles abrem a palavra para falar dos pastores. Os pastores são isso, os pastores são aquilo. Porque o que eles conseguem enxergar é muito superficial no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, Ele não nos chama para viver na superfície. O Senhor, Ele nos chama para cada dia estar mais fundo, mais profundo nele, mergulhar mais fundo no Senhor. É assim que o Senhor nos quer ver caminhando. O Senhor, Ele não chamou você que está aqui nessa noite para viver a superficialidade do Evangelho, para sentar aqui nestes bancos durante 2 horas em um dia da semana e aí, porta para fora, a sua vida continua sem transformação. O Senhor não nos chamou para isso. Pelo contrário, o Senhor nos chamou para que Ele pudesse transformar as nossas vidas no decorrer da nossa caminhada com Ele. O Senhor te chamou para transformar a tua vida, para que você seja santo, para que você seja transformado, para que você seja um instrumento do Senhor. Quando Jesus, Ele manda os 12 discípulos, esse mesmo ide está sobre nós. Esse mesmo ide está sobre as nossas vidas. Você é um discípulo do Senhor. E eu não estou falando aqui para convencer a sua psique. Eu estou falando o que é uma realidade. Quando você diz, sim, Senhor Jesus, eu quero servir ao Senhor, você torna-se um discípulo. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ir e fazer discípulos. Isso foi falado há 2000 anos atrás. Vocês vão e façam discípulos. Então, discípulos produzem discípulos ou geram discípulos. E quando o Evangelho do Senhor Jesus nos alcançou, você foi alcançado por um discípulo do Senhor Jesus Cristo um dia. Talvez aqui neste lugar, talvez em outro lugar, não sei. São muitas histórias aqui. Mas você foi gerado por um discípulo do Senhor. E você hoje é um discípulo do Senhor. Você não é a multidão que acompanhava Jesus de longe, que via os seus milagres e achava maravilhoso, e achava interessante comer o pão multiplicado, e achava que era muito maravilhoso ver pessoas se levantando, pessoas que estavam até mortas, retornando à vida. E a gente sabe que quando Jesus pegava um pouco mais duro nas suas palavras, as multidões, iam embora. Deixavam Jesus. Nossa, isso aí, enquanto ele estava multiplicando os pães e peixes, enquanto ele estava fazendo milagres, enquanto ele estava falando de coisas bonitinhas, eu queria caminhar com ele. Agora que ele está falando de pecado, que eu tenho que mudar minha vida, que eu vou morrer por causa do que eu estou ouvindo aqui, não, isso eu não quero para mim. E as multidões se apartavam de Jesus, ao ponto de Jesus olhar para os seus discípulos em certa situação e dizer, e vocês vão embora também? E a gente tem aquela frase, aquela célebre frase, né? Para onde nós podemos ir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós não somos multidão, apesar de nós sermos um corpo invisível do Senhor nessa terra. E aqui eu não estou falando somente da nossa igreja, onde nós nos reunimos, mas todos aqueles que fazem parte desse corpo invisível do Senhor, todos somos discípulos de Jesus Cristo. E falando especificamente para nós, você é um discípulo do Senhor. E como discípulo do Senhor Jesus Cristo,
você tem um propósito, você tem uma missão. Você não é chamado para ser discípulo por ser discípulo, para ter o status de discípulo. Você não é chamado para ser discípulo para ter uma plaquinha, para ser chamado de o irmão Nairo, o irmão Alisson. Não, você é chamado para ser discípulo de fato do Senhor. Então isso é muito mais profundo. Quando Jesus ele fala com seus discípulos, dizendo: olha, estou enviando vocês, mas saibam que vocês vão ser odiados. Por causa de quem? De vocês mesmos? Não, por causa de mim. Jesus falando: por causa de mim, vocês serão odiados. Vocês serão perseguidos. Vocês serão entregues às autoridades. Muitos de vocês serão mártires na igreja, serão mortos. Vocês pagarão com a sua vida seguir a mim. Palavras de Jesus. Parafraseando. E hoje, a igreja do Senhor, ela tem estudado sobre um livro, na verdade, sobre o livro de Apocalipse, mas a gente entende que existe muito mais textos escatológicos, é essa palavra, né, pastor? Mais textos escatológicos do que só em Apocalipse. A gente vê isso desde o Velho Testamento, palavras de Jesus e algumas cartas, e a gente enxerga muito o Apocalipse como se fosse só ele, mas é muito, muito mais. Desde antes de Jesus já se falava sobre o fim das coisas, sobre o fim de todos os tempos, o fim de uma era. E Jesus aqui ele traz essa realidade. Em Mateus 24, Jesus, ele ali no Monte das Oliveiras, ele começa a falar aos seus ouvintes, aos seus discípulos e às multidões que o cercavam. Você pode ver que ele estava ali em Mateus 24, 3, ele estava no Monte das Oliveiras ensinando. E Jesus ele começa a falar sobre aquilo que nós estamos estudando na igreja hoje. O final de todas as coisas. Acredito que a partir da aula passada em que a pastora Luciana trouxe para nós, falando sobre a abertura dos selos, a gente começa a ver aquilo que traz muita dor de barriga em muita gente. Eu falo isso porque tem uma pessoa que trabalha comigo que ela sempre falava que quando ela era criança e alguém falava sobre o Apocalipse, sobre essas coisas, ela tinha esse sentimento ruim, né? Ela dava um medo, um pavor, nossa, coisas apocalípticas, nossa, isso trazia um pavor para a vida dela, ao ponto dela dizer que ela sentia dores na barriga, assim. Então, são textos que começam a trazer um desconforto para nós. São textos que nós começamos a nos debruçar sobre eles. E hoje mais uma aula falando sobre as trombetas, e a gente foi até a 4ª trombeta, falando sobre coisas que nós olhamos e a gente começa a imaginar. O irmão Dejan, quem esteve na aula, teve o privilégio de
de pensar junto com ele aqui, quando ele ia lendo versículo após versículo, você vai imaginando isso. Vai imaginando cair uma estrela do céu e acabando com terça parte. Gente, basicamente terça parte do mundo. Tudo estava acontecendo e o mundo, e a gente vai vendo o desastre ali se desenhando na nossa frente. Apocalipse 8, de 2 ao 11, eu acho. É isso, né? Então, foi lido isso aqui hoje. Quem esteve aqui na IBD no início da aula, usou a sua imaginação e começou a perceber essas coisas. Começou a perceber o fim de todas essas coisas. E Jesus, ele traz essa realidade. Depois que os discípulos já começaram a caminhar com ele, e já sabiam que iam ser perseguidos, e Jesus disse: olha, vocês vão ser perseguidos, mas fiquem firmes. Jesus, ele traz um segundo estágio, que eu não sei se parece, ou se não é, ou se é complementar, mas parece ser pior do que o primeiro. Onde, além das perseguições humanas, além das coisas que vão suceder a todos os discípulos de Jesus Cristo, agora existem terremotos, existem pestes, existem doenças, existem... enfim, é o desastre acontecendo. E Jesus, ele está anunciando essas coisas. E falando que no meio de tudo isso, olha, o amor de muitos vai esfriar. Pode projetar para mim Mateus 24, 12. Fala que essa é a cereja do bolo de tudo que Jesus está falando ali. Olha, está acontecendo desastres, está acontecendo catástrofes, e é doenças, e maremotos, e terremotos, e tantas coisas que vocês não fazem ideia. E no meio de tudo isso, a humanidade vai melhorar, vai se unir, juntos em prol de uma causa? Não. Jesus, ele traz uma realidade. Ele diz que a maldade vai ser multiplicada e o amor de muitos vai ser esfriado. É essa realidade que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e não nos assustarmos com ela. É engraçado quando Jesus, ele traz algumas revelações e diz: olha, eu digo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Como é que você consegue olhar para aquele mestre ensinando, tantas coisas acontecendo, mas olha, tenham paz, eu venci. Vocês, e aí a palavra de Deus mais lá na frente vai dizer: vocês são mais que vencedores. Entre outras palavras que nosso Deus usa para nos fazer prosseguir. Porque se não fossem as palavras de Jesus dizendo: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, seria muito difícil para nós saber de todas essas coisas e o Espírito Santo de Deus não habitasse em nossas vidas. Nós certamente nos entraríamos em desespero. Nós certamente olharíamos para as situações que nos assolam e nós entraríamos em pânico. E é engraçado como o mundo faz isso com a humanidade. O mundo, ele traz
potencializa as coisas de uma maneira tão grande ao ponto de trazer medo para todos nós. Eu lembro que em 2020, quando nós vivemos aquela fase em que todos nós tínhamos que permanecer em casa e a gente olhava os casos na televisão e era tantas coisas acontecendo. Eu não sei como você passou por aquele momento em 2020, mas eu lembro que eu cheguei que toda hora eu queria olhar o jornal para ver o que estava acontecendo e qual os números que iam subindo. E chegou um momento que eu disse, não, eu não posso mais olhar jornal, não. Eu estou ficando paranoico com isso. Eu preciso deixar isso de lado e descansar no Senhor Jesus Cristo. Botar minha cabeça em outro lugar. Porque a mídia criou algo sobre todos nós, né? E quando eu digo todos nós, é sobre todo mundo que viveu, em que a gente se via em situação de desespero. E agora, o que vai acontecer conosco? Porque tudo que é novo tende a trazer algo que tende a trazer um temor sobre as nossas vidas. E eu vivi isso, ao ponto de eu dizer, eu não quero mais saber de televisão. E toda hora eu queria olhar o jornal, e toda hora eu queria ver, mas o Senhor disse, não, basta, chega. Chega. Porque você não está firmado no que a televisão mostra, diz para você, mas você está firmado em mim. Eu já falei que isso ia acontecer. A minha palavra está ali dizendo, isso não é novidade. Aí eu volto com aquela frase que o Fernandinho lembrou para nós, aqui quando ele ministrou a palavra, em maio, né, quando ele esteve aqui, e disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então existem muitas coisas na palavra de Deus que estão escritas que ainda não aconteceram, mas que futuramente vão ser noticiadas. E aí quando Jesus diz, olha, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz, significa, olha, vocês sabem do que vai acontecer. Então, estejam prontos, estejam firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, aqui em Mateus 24, ele traz uma nova realidade. Os discípulos, eu posso dizer que não passaram, né, por essa linguagem apocalíptica da coisa. Mas nós estamos, de certa forma, já dentro desses acontecimentos. Mas talvez você olhe para mim e diga, mas tem muita coisa ainda para acontecer, e falta se levantar isso, falta se levantar aquele, falta acontecer algumas coisas, mas nós já estamos, muitas coisas já se cumprem hoje na nossa geração. Muitas coisas já se cumprem na nossa geração. Então, quando o Senhor Jesus ele me trouxe essa palavra, é sobre, em primeiro lugar, nós termos ânimo, nós perseverarmos, nós ficarmos firmes, como diz o tema da ministração. Pode projetar o tema, por favor? O que Deus falou ao meu coração foi: fique firme, permaneça. Enquanto discípulo, você vai ser perseguido, as coisas vão ficar ruins, vão ficar difíceis. Fique firme, porque quem ficar firme, esse será salvo. E aí, a gente vive um segundo momento de também ficar firme, de permanecer, que é justamente esse momento, esse desdobrar da história do Senhor. Esse desdobrar daquilo que está revelado na sua palavra. O fim de todas as coisas. E nós, creia, estamos muito mais próximos do que os discípulos
há 2000 anos atrás, cronologicamente falando. Eles passaram por perseguições, passaram terríveis, mortes terríveis, humilhações terríveis, e a gente olha para eles e talvez olhe para nós hoje, a gente não está passando por isso. Mas a palavra do Senhor diz que nós estamos sujeitos a todas essas coisas. E aí um segundo momento é por causa do fim de todas as coisas. O amor, ele vai ser esfriado em muitos. A maldade vai ser multiplicada. A perseguição vai crescer. E aí a pergunta que o Senhor me fez foi: você está pronto? Você está pronto para permanecer firme? Você está pronto para continuar a me servindo? Eu vou parar por aqui. Eu quero dizer para você que de repente é novo, convertido, ainda não tem tanto contato com a palavra de Deus. Não se assuste. Permaneça firme. Conheça a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. E você vai entender que só na palavra de Deus existe esperança. O mundo não nos dá esperança. Eu não estou falando nada para assustar a igreja do Senhor. Nada para assustar a igreja do Senhor. Mas é para dizer para você, permaneça firme no Senhor. Na tua caminhada. Na tua jornada com o Senhor. Na tua jornada enquanto Igreja Batista Shalom reunida aqui nesse lugar. Igreja, permaneça firme. Permaneça firme. Sabe, eu falei que eu ia parar por aqui, mas eu ainda vou falar alguma coisinha. A gente vê alguns irmãos que aparentemente sem nenhuma causa, sem nenhum porquê, e eu não estou falando a respeito de dar satisfação aos pastores, à liderança, mas é sobre nós olharmos para alguns irmãos que simplesmente parece que esfria, eu não quero mais ir, eu não estou desanimado. E eu vou dizer para você, todos nós passamos por isso. Acredite. Mas o pastor não passa por isso. Passa por isso sim. Mas o Júnior não passa por isso. Passa. Eu tive um tempo, há um mês mais ou menos, olha o tempo curto que é. Eu compartilhei isso com o meu discipulador, compartilhei em alguns discipulados, 2 dos 3 discipulados que eu tive, eu compartilhei. Chegou um tempo de eu querer pegar o telefone e ligar para o pastor Henrique e dizer: pastor, me tira de todas as escalas, de tudo que eu tenho para fazer. Porque está difícil. É difícil você administrar algumas coisas, algumas emoções, alguns sentimentos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa história. Você olha e diz: eu quero parar. Não dá para continuar. Só quero ficar em casa, lá em posição fetal, quietinho no meu canto. Esperando não sei o quê. Aí Deus vai lá comigo e diz: mas eu não te chamei para ficar parado. Eu não te chamei para ficar parado. Eu não te chamei para você desistir.
E isso é a minha experiência. Se você for conversar com alguns irmãos, você vai ver que todos nós temos esses momentos. Se não fosse assim, a palavra de Deus ela não traria uma instrução para nós, sedes firmes e constantes. Se a palavra de Deus traz isso para nós, é porque nós precisamos ouvir. E esse foi um versículo que o Senhor me fez lembrar. Seja firme e constante. Ah, mas eu quero parar. Não, você não vai parar. E não é no sentido de ter que fazer coisas, de estar ocupado com muitas coisas. É no sentido de prosseguir na caminhada com o Senhor. Nós, quando estamos reunidos aqui, nós nos ajudamos mutuamente. Uma palavra que alguém traga sobre a minha vida, uma palavra que alguém traga sobre a tua vida, nos estimula a caminhar. Nos permite chegar mais longe. Mas se você estiver sozinho, como é a palavra, pastor? Sozinho? Não. Sozinho? Não. Não tem condição. Não dá. Não se vai a lugar algum sozinho. Parar não tem como, não dá, não é uma opção. Nós precisamos prosseguir, firmes no Senhor. E essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, igreja do Senhor, quero convidar você a se colocar em pé.